Fala aí, galera do YouTube. Fala aí, pessoal. Como eu prometido a vocês, eu já postei regra de 3 simples, muito facinho, né? Agora eu tô postando para vocês regra de 3 composta, regra de 3 composta. Já vou avisar vocês. É um conteúdo bem mais complexo que muita gente se enrola na hora da prova, regra de 3 composta. Tem muitas pessoas fazendo pesquisa no YouTube sobre regra de 3 composta, como executar. Porque a regra de 3 simples são duas grandezas proporcionais, né? A comparação de duas grandezas. E a regra de 3 compostas são 3 grandezas, 4 grandezas. Então é bem mais complexo. Eu vou trazer um único conteúdo, não tem muitos exercícios, é um único exercício, mas vai ser bem explicadinho e vocês vão entender com certeza. Vamos lá, pessoal. Regra de 3 composta. Regra de 3 composta é aquela que envolve mais de duas grandezas, ou seja, a regra de 3 simples é duas grandezas. Passou de duas grandezas é composta. Então tem um exemplo aqui, ó. Trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias. Durante 10 dias, 10 engenheiros executam 5 projetos. Quantos engenheiros seriam necessários para projetar 8 pontes, trabalhando 8 horas por dia, durante 15 dias? Essa é a pergunta. Vocês observam aqui que nós temos 4 grandezas aqui. Trabalhando 6 horas, 6, ó. 6 é o numerador de uma razão, de uma fração. Durante 10 dias, 10, outro numerador. 10 engenheiro mais um numerador da fração. Então, são um numerador de uma fração, 2, 3 frações. Executam projetos de 5 pontes, mais um numerador. Então, o que eu fiz? Eu montei aqui os numeradores, ó. 6, 10, 10 e 5, ó. 6, 10, 10 e 5. Quantos engenheiros... Agora vamos montar os denominadores. Quantos engenheiros seriam necessários? Quantos engenheiros? X está perguntando quantos engenheiros, mas não está dizendo, não está dando o valor dos engenheiros. Quantos engenheiros são? É um valor que você tem que descobrir. E tem que ser preenchido esse espaço com a incógnita, a variável X, o valor variável que você tem que descobrir. Seriam necessários para projetar 8 pontes, ó, 8 pontes ou 8 projetos, trabalhando 8 horas por dia, tá aqui, 8 horas, durante 15 dias, dias, então nós temos aqui D de dias, 15, tá aqui embaixo. Então, pronto, eu montei então os numeradores e os denominadores, sendo que quantos engenheiros é a variável X, é o valor que você tem que descobrir. Vocês lembram que o vídeo que eu postei de regra de 3 simples tem duas grandezas, e essas duas grandezas você compara uma com a outra, não é? Agora imagine você, que a pessoa quando está começando a aprender regra de 3 composta, ela olha assim, 6 engenheiros, 6 horas por dia, durante 10 dias, 10 engenheiros, 5 pontes, ou 5 projetos. 8 horas por dia, 15 dias, quantos engenheiros executam 8 projetos? Poxa, se você comparar todas essas grandezas juntos, vocês não vão conseguir, galera, vocês não vão conseguir resolver essa regra de 3 composta, tá bom? Vocês têm que comparar uma de cada vez com a grandeza que contém a variável. Primeiro você vai comparar essa com essa, que contém a variável. Depois você vai comparar essa com essa. E depois você comparar essa com essa também. Sempre uma com o que tem a variável x, a outra com a variável x e a outra com a variável x. Fazendo uma de cada vez, assim vocês conseguiriam. Inicialmente, vocês já colocam uma seta na direção do x, aonde contém a variável x, que essa aqui já vai indicar a grandeza diretamente proporcional. Então, vamos começar por aqui. 10 engenheiros fazem 5 projetos. 5 projetos são executados por 10 engenheiros. 8 projetos
Para executar 8 projetos, teria que aumentar o número de engenheiros, porque, bem simples de entender, olha, preste atenção, pessoal. 10 homens fazem 5, mas aumentaram o número de trabalho, mandaram fazer mais 3 pontes. Então falaram, ó, tem que botar mais engenheiros. Então aumentou o número de engenheiros porque aumentou o número de pontes, de projetos. Vocês reparam que as duas palavras são parecidas, aumentou e aumentou. Então são diretamente proporcionais. Aumentou o número de pontes, então foi necessário aumentar o número de homens. Então essa grandeza aqui é diretamente proporcional. Agora vamos comparar essa grandeza aqui. 10 engenheiros trabalhando 10 dias. 10 engenheiros trabalham 10 dias. 15 dias para fazer esse mesmo projeto, aumentando de 10 para 15 dias, não seriam necessário os 10 engenheiros. Tudo bem, gente? Porque olha só, está aumentando o número de dias. 10 homens trabalham 10 dias. 15 dias são menos homens. Porque aqui aumentou o número de dias. Aumentou o número de dias. Diminuiu o número de homens. Por que diminuiu? 10 engenheiros em 10 dias? Se fosse aqui embaixo 10 também, aí seria diretamente proporcional. Mas 10 engenheiros trabalham 10 dias. Aumentando o número de dias, esses 10 vai diminuir. Não será necessário 10. Porque aumentou o prazo. Aumentou o prazo. É como se eu tivesse aqui menos homens, né? 8 homens. Mas vou botar esses homens para trabalhar mais tempo, para cobrir o espaço de tempo que esses 10 aqui fariam em 10 dias. Então eu vou botar 8 homens, porque e vou aumentar os dias, porque eles vão trabalhar mais. Menos homens têm que trabalhar mais. Então é inverso. Aumentando os dias, diminui os homens. É inverso. Aumenta, diminui. A palavra não é inversa, não é contrária. Aumenta e diminui. Aumenta os dias, diminui os homens. Aumenta, diminui. Então é inversa. Então seta para cima. É o contrário. A seta tem que ficar inversa. Agora vamos comparar horas por dias. 10 engenheiros trabalhando 6 horas. Aumentando as horas, são menos engenheiros também. Então não é necessário 10 engenheiros. Se 10 engenheiros trabalham 6 horas, se vai aumentar as horas, naturalmente vai diminuir o número de homens. Não, já que eu tenho menos homens, menos de 10, 2 homens foram dispensados, mandaram embora, só tem 8. Então, eu vou ter que aumentar as horas por dias, né? Porque vai ter que trabalhar mais. Então, gente, estou sendo bem explicadinho para vocês entenderem, é legal. Então, já que aumenta as horas por dia, diminui os homens, uma grandeza tem que ser sempre comparada uma de cada vez, não é isso? Essa já foi comparada com essa, dias e engenheiro. Agora, horas por dias. Aumentou as horas, não é necessário 10 homens, menos homens. Exemplo, 8 engenheiros. Então, já que aumenta as horas, diminui, aumenta, diminui. As palavras são inversas. Aumentou, diminuiu. Então, é inversa. Seta para cima tem que ser o inverso dessa aqui, para cima. Agora, montando aqui nosso quebra-cabeça aqui, nossas razões aqui, aqui tem a variável x, fica aqui na mesma formação, separado o sinal de igualdade. Como que essas duas são inversas, elas têm que ser invertidas. Aqui vocês notem que aqui é 6 oitavo, foi invertido, 8 sexto, 10 quinzeavos, então 15
15 décimo. Então foi invertida. Essa aqui é diretamente proporcional, não foi invertida, ela foi mantida. O que vocês vão fazer agora? Vocês repetem a razão que contém a variável, sinal de igualdade, vocês repetem, e vocês fazem a multiplicação de fração. Vocês lembram o vídeo de multiplicação de frações que eu postei? Eu tenho aí esse vídeo de multiplicação de frações. Vocês multiplicam 8 vezes 15 vezes 5 dá 600. 6 vezes 10 vezes 8 dá 480. Mas vocês não vão... Aqui vocês vão aplicar a propriedade fundamental da proporção. Tudo bem? Mas antes de fazer isso, vocês podem simplificar. Como que aqui tem zero e aqui tem zero, os dois algarismos são iguais, vocês riscam. Aí vocês vão formar assim, ó, 60 dividido por 48, para ficar bem mais fácil. Então, vocês aplicam a propriedade fundamental da proporção. 60x daqui é igual, repete o sinal de igual, 10 vezes 48. Então, agora vocês vão isolar o x nessa equação de primeiro grau. Essa razão virou uma equação de primeiro grau. Vocês isolam o x, como eu ensinei, né, na regra de 3 simples. Repete o sinal de igualdade. 10 vezes 48 são 480. 480 dividido por 60. Não é isso? Esses numerais aqui que ficam após o sinal de igualdade, eles mantêm-se em cima como numerador. E o numeral que fica antes do x, essa unidade aqui, essa dezena aqui, 60, esses algarismos aqui, 60, ele vai vir como denominador da fração. Mas para vocês não fazerem aquela conta enorme, não ficar muito difícil de calcular isso na hora de uma prova, temos aqui, ó, 2 zeros em cima e embaixo. Vocês riscam 0, riscam outro 0 e vocês dividem. 48 dividido por 6 é 8. 8 vezes 6, 48. Então, serão necessários, x é igual a 8 engenheiros, serão necessários, vamos voltar aqui em cima, 8 engenheiros para fazer 8 projetos de 8 pontes no caso. Tudo bem? Tá aí, pessoal. Essa videoaula me deu um trabalho montar isso aqui, fazer essas setinhas, tudo isso aqui direitinho para vocês. Isso aqui foi um conteúdo que caiu no concurso público, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Lembrando, né, que só de vocês clicarem para assistir o vídeo, eu já estou aí muito feliz, mas ficarei feliz em dobro se vocês se inscreverem no canal. Comentem, compartilhem, façam um comentário, diz que gostou, que não gostou, e a gente fica mais animado para postar mais videoaulas, né? E lembrando vocês que vocês se inscrevendo, vocês serão notificados, avisados pelo YouTube que novos vídeos foram postados. Os vídeos serão postados no final de semana, porque a gente sabe como é que é. A vida da gente é uma correria. Eu vou estar sempre postando vídeos. Por enquanto tem música e matemática, mas já estou providenciando português e informática. Para vocês vão ser aulas super agradáveis e super legal. Espero que vocês gostem. E um abraço, fique com Deus e tchau, tchau.